Álvaro Dias. Senhor presidente, a senadora Aníbal Diniz, senhores senadores e senhoras senadoras, no final desta sessão, desta segunda-feira, venho à tribuna com a missão de manifestar solidariedade e apoio ao diplomata Eduardo Saboia, que neste momento encontra-se no Itamaraty para ser questionado pelo ministro Antônio Patriota sobre a libertação do senador Molina da Bolívia, que se encontrava asilado há 15 meses na Embaixada Brasileira de La Paz. E também, ainda nesse final de sessão, abordar outra questão essencial para o país: saúde pública, com o apelo que certamente deverá ser repetido nos próximos dias para que o Senado Federal rejeite a medida provisória Mais Médicos. São duas questões, portanto, senhor presidente. A primeira delas: não há razão para que o governo brasileiro instaure o inquérito com o objetivo de punir o senhor Eduardo Saboia, que, a nosso ver, cumpriu o seu dever de forma ousada, mas, sobretudo, humana, libertando o senador Molina, que se encontrava não como asilado político, mas como uma espécie de preso político na Embaixada Brasileira de La Paz. Nós acompanhamos este episódio e, sobretudo, o senhor Eduardo Saboia o acompanhou de perto. E percebemos, durante esse período de meses, 15 meses, o seu desconforto diante da passividade do governo brasileiro. Em mais de uma oportunidade, ele se manifestou desconfortável com a situação. O senhor Molina é adversário de Evo Morales, o adversário mais voraz de Evo Morales. Exerce atividade na oposição e tem denunciado não só o poder executivo do seu país, como também o poder judiciário, que na Bolívia não é caracterizado pela independência. Vamos citar algumas das denúncias do senhor Roger Pinto. No dia 16 de abril de 2011, o senhor Roger Pinto apresentou áudio em que a advogada Mari Carrasco, o promotor Marcelo Souza e o vice-ministro do Regime e do Interior, Marco Farfan, fazem acordo sobre o destino de alguns processos. Diante desse material, o procurador-geral recusou denunciar os envolvidos. Antes, o senador já havia denunciado a ministra de Transparência Institucional e Luta contra a Corrupção sobre ações de nepotismo. Denunciou também truculência policial quando o assassinato de Eduardo Rosa no Hotel das Américas em 16 de abril de 2009. Apresentou dossiê com possível envolvimento de agentes governamentais com o narcotráfico. Esse documento era fundado no envolvimento do ex-general René Sanabria, que foi chefe da divisão antidrogas entre 2007 e 2009. Era assessor do Centro de Inteligência e Geração de Informação desde fevereiro de 2010. Outras denúncias foram apresentadas pelo senador Roger Pinto. Contra ele também algumas denúncias foram apresentadas. Independentemente de ter culpa ou não ter culpa,
o que ficou visível foi a parcialidade, a extrema parcialidade e falta de independência do Poder Judiciário local, que se coloca sempre à disposição do Poder Executivo do senhor Evo Morales. Por essas razões, o Brasil concedeu a Molina o asilo diplomático. E é bom destacar também a violação ao artigo 8º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que foi ratificada pela Bolívia desde 20 de junho de 79, que trata das garantias judiciais. Essas garantias judiciais não estavam sendo oferecidas ao senhor Molina. Não há independência e imparcialidade no sistema judicial boliviano para atores políticos oposicionistas, e é o caso do senhor Molina. Mas, senhor presidente, o que importa dizer nesta hora é que todas as tentativas frustraram de obter salvo-conduto para o senador boliviano. Em maio, protocolei, junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, petição para que esta organização contribuísse com o objetivo de se oferecer salvo-conduto ao senador da Bolívia. Infelizmente, não houve manifestação da Organização dos Estados Americanos. Ao que consta, não houve, pelo menos a divulgação não ocorreu. Não houve, portanto, ação por parte desta Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E o senador corria risco de vida. O senador estava depressivo, com problemas de cálculo renal, a sua saúde comprometida, há 15 meses sem tomar sol, vivendo num cubículo a ele reservado na Embaixada Brasileira, sem poder receber visitas. Enfim, essa era a sua situação. Em determinado momento desta tribuna, denunciamos que o governo brasileiro estava afrouxando diante do governo da Bolívia. Nesse momento, nós manifestamos a nossa solidariedade e apoio a Eduardo Saboia. Fez ele o que o governo brasileiro deveria ter feito e não fez. Assumiu a responsabilidade. Nós não queremos discutir mérito do senador Molina ter sido acusado ou não ter sido acusado, ter sido denunciado ou não ter sido denunciado pelo governo de Evo Morales. O que importa é que ele estava sob os cuidados do governo brasileiro. A responsabilidade pela sua vida era do governo brasileiro. E o que se assistia era a afronta, brutal afronta a direitos humanos, violência contra o Estado de Direito democrático, enfim, o que nós estávamos verificando é que o senador Molina da Bolívia, na Embaixada Brasileira, era vítima da arbitrariedade de um governo que não tem muito apego a direitos humanos, à democracia e à liberdade. Portanto, o nosso apoio a Eduardo Saboia. Mas eu quero também, senhor presidente, destacar que esta polêmica em torno da importação de médicos estrangeiros vai se tornando aguda em várias frentes. A importação de 4.000 médicos cubanos para atuar no interior do país será, inclusive, questionada pelo Ministério Público do Trabalho. O procurador José de Lima Ramos Pereira, que comanda no órgão a Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho, disse que a forma de contratação fere a legislação trabalhista e a Constituição Federal. Um dado relevante:
quase 40% dos 199 médicos cubanos com registros ativos no país estão nas capitais. 5 estados: São Paulo, Tocantins, Paraná, Pernambuco e Ceará. O levantamento foi feito a partir da pesquisa Demografia Médica no Brasil, com dados de 91 a 2012. Esses médicos tiveram seus diplomas revalidados por universidades ou, a partir de 2011, pelo Revalida. Assim como demais estrangeiros ou formados no exterior, os cubanos têm dificuldades para serem aprovados no Revalida. Em 2011, dos 16 que tentaram, só 3 foram aprovados. Em 2012, a reprovação foi semelhante. 16 tentaram e 4 passaram. É coerente, razoável, que os médicos cubanos que atuem no Brasil sejam submetidos aos exames de qualificação que são pedidos aos profissionais de outros países e provas nas quais demonstrem que dominam o idioma português. Segundo o Conselho Federal de Medicina, a medida é ileitoral, irresponsável e desrespeitosa, por permitir o exercício da medicina de pessoas que não foram submetidas a exames de qualificação nem de domínio do idioma e viola os direitos individuais humanos do trabalhador, assim como expõe a saúde da população a situações de risco. Um relato sobre as dificuldades vividas num hospital do país. Senhor presidente, senhor senador Eduardo Amorim, a quem vou conceder também um aparte, depois do aparte de Vossa Excelência, senador, vou trazer um exemplo do que ocorre com a saúde pública no Brasil, mas não de qualquer cidade, de uma cidade modelo, Maringá, 23ª cidade em qualidade de vida no país. Pois bem, o relato que vou apresentar é de um médico no plantão do pronto atendimento do Hospital Universitário de Maringá, hospital que foi construído durante o meu governo no Paraná há cerca de 23 anos. Um hospital de uma universidade, numa cidade importante, a 3ª cidade do Paraná, a 23ª cidade em qualidade de vida no país. É esse relato que vou apresentar, mas antes uma parte a Vossa Excelência com satisfação. Obrigado, senador Álvaro Dias. Confesso que, como médico, eu esperava mais. Não apenas mais médico, mas eu confesso que eu esperava mais saúde, mais vida digna para todos nós brasileiros. Eu acho que o governo federal está perdendo uma grande oportunidade, não só, senador Álvaro Dias, de lutar, promover mais saúde para todos nós brasileiros, adotando definitivamente uma política de recursos humanos para todas as categorias, para todos os profissionais de saúde. Como em tempos passados, nós tínhamos os médicos, tínhamos os enfermeiros, tínhamos assistentes sociais que faziam concurso e que eles sabiam que ali ia trabalhar pelo resto da vida, porque eles tinham uma garantia constitucional do seu emprego para o resto da vida. Teriam, sim, condições dignas de trabalho, teriam condições de viver, de lutar pelaquela sociedade. E esses médicos, esses profissionais, esses enfermeiros, esses assistentes sociais, muitas vezes eram tidos como um sacerdote daquela comunidade, daquela sociedade. Cito aqui o exemplo do CESP, da SUCAM, onde era adotado aí o princípio da carreira, onde o profissional era estimulado a trabalhar naquele ambiente. E digo que fiquei decepcionado, porque eu esperava que o governo adotasse realmente uma política de recursos humanos, estabelecendo todas as categorias e que desse ali a opção a todos os profissionais, do médico ao enfermeiro, ao motorista da ambulância, ao condutor da ambulância,
realmente uma condição muito melhor de trabalhar e uma estabilidade ali na sua profissão, no seu emprego, onde realmente ele pudesse, poxa, aqui eu estou salvando vida, como vale a pena, ao terminar meu dia, agradecer ao bom Deus pela oportunidade de ter trabalhado, de ter no meu dia salvado, muito ajudado a salvar muitas vidas e com certeza evitado muito sofrimento. Como médico, como profissional, digo aqui que fica assim, essa frustração, esse momento aí de decepção nesse momento que estamos vivendo. Não estou aqui para proteger nenhuma categoria nem outra. Eu digo que o governo deveria ter adotado, deveria ter feito uma política de recursos humanos, envolvendo todas as categorias, e que estimulasse os profissionais da saúde a fixarem qualquer canto desse país, Médico do SUS, só do SUS, enfermeiro do SUS, só do SUS. Como já temos o exemplo, por exemplo, dos defensores públicos, que só trabalham exclusivamente com aqueles que não podem contratar um advogado. São verdadeiros abnegados, fazendo uma comparação, uma analogia aí com a saúde pública. Agradeço, senador Eduardo Amorim, sua parte que traz. Pois não, senador. E só complementando a sua fala, digo que na comissão que analisa a medida provisória 621, que trata do Mais Médico, eu já apresentei alguns requerimentos, alguns desses requerimentos, convidando aqui o Procurador do Trabalho, Geral do Trabalho, para que ele realmente fale dessa relação de emprego, além de outros envolvidos e de outras autoridades relacionadas à saúde. Mas o Procurador do Trabalho já faz sim, já está lá no nosso requerimento, convidando para que ele venha se manifestar sobre essa relação de trabalho. Senador Eduardo Amorim, muito obrigado. Vossa Excelência, como médico competente que é, sabe do caos que há na saúde brasileira e sabe também que a prioridade não é trazer médicos de fora, é sim oferecer condições para que os médicos daqui e de fora que possam vir tenham condições de exercer a medicina, oferecendo um serviço de saúde de qualidade, porque a saúde do povo tem que ser a suprema lei e tem sido a suprema incompetência do governo. Às vezes, nós temos dificuldade de compreender decisões que são adotadas e que nos parecem despropositadas, como esta de importar de uma só vez um estoque de 4.000 médicos de Cuba, como se Cuba fosse uma fábrica de médicos. Mas eu quero apresentar um exemplo do que é a saúde no país. Eu não vou citar o nome desse médico de Maringá, porque não pedi a ele autorização para tal. Mas ele me encaminha o relatório de um dia de trabalho, dia 22 de agosto último. No setor da emergência, ele, como plantonista, verificou o drama de 8 pacientes e passou a relatar para que eu tomasse conhecimento. 8 pacientes graves, internados, aguardando vagas. Um deles de 28 anos, também omito o nome dos pacientes. 28 anos, vítima de ferimento por projétil de arma de fogo com peritoneuostomia, entubado no respirador, em ventilação mecânica, estado grave, necessitando de suporte em unidade de terapia intensiva. Outro de 69 anos, acometido por acidente vascular cerebral do tipo isquêmico, é hipertenso prévio, sofreu AVC no dia 20 de 8 de 2013, estado grave, necessita de suporte em UTI. Outro de 82 anos, acometida, é uma senhora de 82 anos, acometida de AVC. AVC isquêmico atingindo o hemisfério direito, hipertensa e diabética prévia. Sofreu AVC no dia 20 de 8 de 2013. Estado grave, necessita de suporte em UTI. 40 anos, acometido de AVC isquêmico, hipertenso prévio. Sofreu AVC dia 20 de 8 de 2013. Estado grave, necessita suporte em UTI.
76 anos com síndrome coronariana aguda, com revascularização do miocárdio há 10 anos, com AVC prévio e hipertenso prévio, estado grave, necessita de suporte em unidade coronariana. 73 anos, acometida de AVC do tipo hemorrágico, no dia 20 de 8 de 2013, hipertensa prévia, estado grave, necessita de suporte em UTI. 51 anos, acometido, síndrome coronariana aguda, hipertenso e diabético prévio, estado grave, necessita de suporte em unidade coronariana. 54 anos, acometido de SCA, infarto do miocárdio há 45 dias, com insuficiência cardíaca prévia. O estado é grave, necessita de suporte em unidade coronariana. O médico escreve: todos esses pacientes estão cadastrados na central de leitos, aguardando uma vaga que não chega. Confio no bom senso de Vossa Senhoria, de que algo fará para melhorar esta situação. Envio este comunicado a Vossa Excelência por desespero, porque aqui a nossa atuação tem um limite, o qual, por mais que desejemos, não conseguimos avançar. Como Vossa Excelência pode notar, nosso problema não é falta de médicos, é falta de vagas, é incompetência de gestão. Não será a vinda de médicos cubanos, marcianos, ou seja, de onde vierem, que resolverá esta situação. Palavras de um médico. Senador Rubem Figueiredo, Vossa Excelência que fez hoje um excelente pronunciamento sobre este assunto aqui. O relato que acabo de fazer é de uma cidade importante, uma cidade privilegiada, porque é a 23ª cidade em qualidade de vida no país, que tem uma universidade com faculdade de medicina. Aliás, a cidade tem 3 faculdades de medicina, cidade de Maringá. Uma cidade que tem uma estrutura extraordinária. Pois bem, nesta cidade, nós estamos vivendo este drama. O relato é de um dia de plantão no hospital universitário, com 8 pacientes graves, aguardando vagas que não existem. Portanto, a questão vai além do médico. O médico é importante. Eles devem ser suficientes. Se necessário, devem sim ser importados, desde que façam o exame revalida, para não oferecer risco à população brasileira. Mas, muito mais do que médicos, a saúde pública no país necessita de recursos, de competência administrativa, de planejamento e de honestidade. O apelo que estamos fazendo nesta hora é para que esta medida provisória, mais médicos, seja a âncora de um grande debate sobre saúde pública no Senado Federal.